Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo e hoje o assunto aqui é morte. Bom, esse é um assunto delicado para se falar, a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque às vezes causa desconforto nas pessoas, então eu já quero deixar claro aqui que o que eu trago aqui é a minha percepção, não é uma verdade absoluta e não traga isso para sua vida como uma verdade absoluta, mas é aquilo que eu aprendi e aquilo que hoje eu acredito sobre o assunto morte, tá? Então vamos lá. Bom, eu já tive medo da morte. Durante um tempo na minha vida, eu sim tinha medo da morte. E esse medo, ele foi mudando a partir do momento que eu mudei a minha percepção sobre morrer, sobre a morte. E quando que eu comecei a mudar isso? Bom, num determinado tempo da minha vida, eu decidi que eu queria mudar. Eu precisava mudar porque existia um vazio muito grande dentro de mim. E eu comecei a fazer terapias, eu comecei a ler, eu comecei a estudar diversos assuntos relacionados à existência, relacionados ao ser, ao espírito, ao corpo, à mente, a tudo que se relacionava com a existência de ser. Então, foi nesses estudos, nessas terapias, as terapias, elas me ajudaram a eliminar muitas crenças que tinham muitos bloqueios mentais, bloqueios emocionais. Então, esse processo de terapias e de estudos fez com que eu mudasse essa minha percepção de morte. Então, a morte para mim hoje, ela simplesmente significa um encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo. Então, para mim, a morte é isso. Existe morte? Não existe. Então, hoje, a minha crença, a verdade que eu trago dentro de mim é que não existe morte, mas apenas um encerramento de ciclo. Então, aqui nessa existência, nós temos um prazo de validade. Bom, hoje a média de vida é 70, 75 anos. Em alguns países que têm mais qualidade de vida, essa perspectiva de vida ela é maior. Em países que é mais pobre, que tem menos qualidade de vida, essa perspectiva é menor. Então, as pessoas morrem, o corpo, físico, ele se acaba mais rápido. Então, existe a morte física. Mas nós não somos essa matéria. Nós não somos esse corpo. Então, quando esse corpo ele deixa de existir nesse plano, porque o prazo de validade dele venceu, enfim, ele precisa encerrar o ciclo dele aqui, o corpo, a gente pode dizer que o corpo morre, mas nós, em essência, em espírito, a gente continua vivendo. E hoje o que eu acredito é que o espírito, ele é eterno. Então, o espírito é um ser, em evolução o tempo todo. Ele não para de evoluir. Então, por isso que eu chamo de encerramento de ciclo. Então, nessa existência, eu, Neuza, eu vou encerrar o ciclo, sei lá, eu espero chegar aos 100 anos, mas enfim, um dia eu vou encerrar esse ciclo. E eu vou iniciar um novo ciclo. Então, dentro desse processo de ciclo de vida, porque nós temos um ciclo de vida aqui, enquanto nessa dimensão, nesse planeta, o nosso processo aqui é sempre melhorar, é como um diamante que chega aqui sem nenhuma lapidação e a gente vai lapidando esse diamante. Ou seja, eu estou melhorando quem eu sou em espírito. Encerrei esse ciclo, eu passo por um outro ciclo, aonde eu vou continuar evoluindo, eu vou continuar lapidando esse diamante. E por aí vai, ciclos e ciclos e ciclos. Não sei quantos ciclos o espírito vive, mas eu acredito que muitos, muitos ciclos. Então, voltando aqui para a dimensão Terra, planeta Terra, a morte aqui é apenas da matéria. É apenas dessa existência e não do espírito. Quando eu compreendi isso e quando eu passei a acreditar nisso, porque isso passou a fazer sentido para mim, porque quando eu olho para o universo ou
para a criação, seria muito injusto tudo isso, toda essa maravilha, todo esse milagre que é o universo se resumir em 70, 100 anos, né? Não faz sentido, não entra na minha cabeça. Por isso eu acredito nesse espírito eterno que vive ciclos e ciclos, se expandindo e se evoluindo cada vez mais. Essa é a minha visão hoje. E aí faz sentido. E aí todo esse universo de milhões de galáxias, trilhões de estrelas, planetas, constelações, tudo isso passa a fazer sentido. Então, dentro da minha perspectiva, hoje, olhando para a morte, ela é fascinante. Hoje eu consigo olhar para a morte e dizer, uau, a morte é fascinante, porque você vem aqui, escreve uma história, e se você tiver consciente de que a morte, olha só, se você tiver consciente de que a morte é apenas um ciclo, você vai dar o seu melhor nesse ciclo, porque você sabe que ele é primordial para o seu processo de evolução. E isso aconteceu comigo. Quando eu compreendi que a morte não existia, e não existe, para mim ela não existe, e que é apenas um encerramento de ciclo, e que esse ciclo é de evolução, eu comecei a me preocupar, ou seja, a criar comportamentos e hábitos na minha vida que me tornassem um ser humano melhor. Então, o meu propósito maior é sempre eu me tornar um ser humano melhor, porque isso é primordial para minha evolução. Então, eu quero encerrar esse ciclo aqui no planeta Terra, sendo Neuza, da melhor forma que eu puder. Então, eu mudei alimentação, por exemplo, eu mudei os meus hábitos, eu mudei aquilo que eu penso. Hoje, eu vigio mais os meus pensamentos, o que eu falo, o que eu sinto. Então tem um cuidado muito maior em quem eu sou para que eu possa seguir, né, esse caminho de evolução e passar por esse ciclo, né, que aqui a gente chama de morte, da melhor forma possível, sendo um ser humano melhor do que eu cheguei aqui. Porque eu cheguei num estado de evolução, eu não sei quantos ciclos eu já passei, né, antes de chegar aqui, mas eu cheguei num processo de evolução. Então, tendo esse entendimento, cada um de nós, né, se a gente tiver esse entendimento, a gente vai viver uma vida com mais plenitude. A gente vai prestar atenção no que cada um de nós está fazendo de si, da sua própria vida, para si mesmo e para o outro. E isso para mim é fascinante. Então eu acredito que se todo mundo tivesse esse olhar para a morte de que não é algo ruim, mas que muito pelo contrário é algo bom, é como se você tá lá no colégio, né? Tá lá na 5ª série. E você precisa dar o seu melhor na 5ª série para passar para a 6ª. Você precisa evoluir ali no seu conhecimento para ir para o próximo nível, para a 6ª série, 7ª série, nem sei se tem isso mais, mas enfim, passar de ano, passar num grau de evolução, você está aumentando esse grau de evolução. Então, para mim, a morte é isso, a morte significa isso. Não sei se faz sentido para você, mas eu acho que é um bom momento, né? A gente está passando aí, né, por um momento de mudança no planeta. Eu acho que esse momento é um bom momento para a gente ressignificar a morte, para a gente olhar para ela de uma outra forma, para a gente sair, né, dos dogmas ou das crenças que a gente tem e começar a olhar ela pela perspectiva do espírito. A maioria dos seres humanos esquece que é espírito, e aí ele se olha no espelho e se identifica só com o corpo físico. Só que esse corpo físico é o que tem prazo de validade, o espírito não. Então eu te convido hoje a começar a olhar para você pela perspectiva do espírito, pelo olhar do espírito.
E aí você começar a buscar entendimento sempre voltado à sua essência, a quem você é de fato, não à matéria. Porque se você se prende na matéria, você se torna escravo dessa matéria. E é aí que o sofrimento vem, e é aí que o medo da morte vem, porque você se apegou à matéria e você tem medo, medo de perder, né, essa matéria. Então é isso, eu espero que você goste desse vídeo, que faça sentido para você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.